sim, quero passar a palavra para ti, para entender também, para a gente vai iniciar a conversa, a sua análise geral sobre toda essa discussão. Claro, uma satisfação. Aqui em Brasília, a gente tem visto um movimento muito claro dos políticos em tentar afrouxar as regras. Me parece que depois do fim da Lava Jato, o que acabou acontecendo? Me parece que o mundo político aproveitou para arregaçar de vez. Ou seja, eles perderam toda e qualquer cerimônia em tentar modificar regras, abrandar penas, criar mecanismos, abrir brechas para reeleição. Me parece que o mundo político está muito focado nisso. Nós vimos a derrubada dos vetos nessa manhã, coordenada aí pelo Davi Alcolumbre, e ontem também. Ou seja, os parlamentares, eles estão avidamente trabalhando, por exemplo, para despejar dinheiro em municípios dentro do prazo que a Justiça Eleitoral não autorizava, agora mexendo também na lei da ficha limpa, ou seja, se mexe em todo tipo de legislação que pode criar qualquer tipo de embaraço para aqueles que criaram embaraço para a sociedade. E a vontade, como vocês bem colocaram, a vontade de continuar na política mesmo décadas depois não passa. Ou seja, esse pessoal continua tentando trabalhar para continuar no mundo político. Agora, o que a gente precisa é entender claramente o que esse Congresso está entregando para a sociedade. Me parece que é um Congresso que está afrouxando as regras e fazendo tudo aquilo que a população pediu para que não se fizesse. A população está com uma demanda mais punitivista, e isso acaba crescendo na medida que a gente vê cada vez mais impunidade e cada vez mais conforto dos políticos em exercer a sua atividade sem qualquer tipo de amarra. A gente vê, por exemplo, o senador Davi Alcolumbre dizendo que não irá ler os pedidos de instalação da CPI do Banco Master, ou seja, um direito garantido pela Constituição, um direito da minoria, e o presidente do Senado simplesmente, ao arrepio da lei, procura fazer as coisas que protegem mais o seu grupo político. Eu só lembro uma coisa, 2018 foi a maior renovação que a gente teve no Congresso desde 1990, e especialmente em função da Lava Jato. Agora, em 2022, quando entre 2018 e 2022 se consolidou o orçamento secreto e as emendas, o dinheiro passou a ficar muito mais na mão dos parlamentares, em 2022 nós tivemos o Congresso com o maior número de deputados reeleitos na história. E me parece que este processo irá se repetir em 2026, porque a concentração de poder, revendo todas essas legislações, inclusive a lei da ficha limpa, esse tipo de legislação ele tem sido cada vez mais comum no Congresso Nacional e vem passando com cada vez com mais facilidade. Ô Márcio, a gente está acompanhando, inclusive, né, uma sequência de medidas aí do Congresso jogando para si sempre, né, sempre pensando em primeiro lugar. Agora, por ser ano eleitoral, talvez a sociedade esperasse ali, pelo menos, né, uma disfarçada, no sentido de aliviar um pouco essas pautas, jogando a favor de si mesmo. E o que a gente percebe é que não tem nem medo, por exemplo, do impacto negativo chegar a custar, por exemplo, uma reeleição. Né? Não há essa preocupação no Congresso hoje. A preocupação é continuar se beneficiando e ponto final. Exatamente. Eu posso te trazer exemplos de que eu acompanhei em várias eleições de candidatos que foram outsiders em 2022 e que tentaram uma vaga na Câmara dos Deputados, tiveram votações pífias, especialmente também aqueles que utilizaram redes sociais, que apostaram nas redes sociais, como em 2018. Né? A entrega das redes sociais foi muito menor, e aqueles deputados alguns casos eu acompanhei, deputados que buscaram não ter nenhuma presença em rede social, mas jogaram só com orçamento secreto,
comprando prefeitos, comprando o apoio dos prefeitos, prefeituras. Esses conseguiram praticamente duplicar a sua votação. Então, os prefeitos têm uma função muito importante nessa configuração de eleição de deputados federais. E o que a gente viu nesses dias aqui em Brasília? Ou seja, os deputados votando condições para que os prefeitos continuassem a receber dinheiro, mesmo dos municípios inadimplentes, ou seja, existia essa regra, né? Municípios inadimplentes não poderiam receber essas verbas do governo. O Congresso derrubou isso, ou seja, com esse pacote de bondade dos parlamentares, eu estou falando não de direita ou esquerda, eu estou falando de parlamentares do PT, de parlamentares do PL, lulistas, bolsonaristas, centrão, você escolha, todos votaram para aliviar a vida dos prefeitos, porque querem os votos desses prefeitos. Agora, eles sabem que o que está entregando reeleição é dinheiro no bolso dos prefeitos. O Brasil é o país das emendas, né? E pelo visto elas são assim, apartidárias, aí não tem ideologia, né? É isso, cada um puxa a sua, vai garantindo o voto, vai liberando também recursos para os prefeitos. Parece que a gente tem um caixa infinito que o Brasil vai muito bem, obrigada financeiramente. Voltando à questão. Olha, é muito boa, porque a gente sempre pensa que o eleitor é o principal ponto de tudo isso, mas antes disso, nós precisamos ter regras, leis, e essas leis, elas precisam ser estáveis, elas precisam ser claras, para que a gente tenha um processo eleitoral limpo, porque se a gente não tem isso e deixa simplesmente nas mãos do eleitor, o eleitor muitas vezes é facilmente comprável, ele é facilmente influenciável pelas regras do momento, né, pelas políticas que são feitas no ano da eleição, e isso acaba por influenciar o processo eleitoral de uma maneira que acaba deturpando e corrompendo o processo eleitoral. Então essas regras visam dar uma estabilidade ao processo para que o eleitor possa votar sem a influência nefasta de políticas que simplesmente tentam comprar o seu voto, que tentam desviar a sua atenção em momentos de eleição. O debate é muito bom, uma pena que a gente não tem mais tempo para adentrar nisso, mas eu tenho certeza que a gente vai voltar nesse assunto no decorrer do tempo, nesse processo eleitoral, porque ele é seminal para a gente entender para que rumo está tomando a sociedade brasileira.